Salve, família palmeirense! Chegando junto para mais um vídeo aqui, e dessa vez com aquele papo reto, porque o torcedor tá sentindo, e com razão. O Palmeiras viveu uma noite difícil lá em Mirassol, uma daquelas partidas que a gente olha e pensa, não pode acontecer. O time entrou em campo irreconhecível, completamente abaixo do padrão que acostumou a mostrar, e acabou sendo derrotado de forma amarga. Uma atuação apagada, lenta, sem intensidade, e que, claro, acendeu o alerta dentro do elenco e também na torcida. O sentimento é de frustração, e não é para menos. Quando se briga na parte de cima da tabela, cada ponto perdido pesa, ainda mais desse jeito. Agora é virar a chave, porque o campeonato ainda não acabou, mas é impossível negar que a atuação foi preocupante. O desempenho fora de casa contra os times da parte alta da tabela tem sido muito fraco, e isso tem deixado o torcedor com aquela pulga atrás da orelha. Em Mirassol, o Palmeiras parecia desligado, sem aquela pegada que o torcedor tanto valoriza. Foi um jogo em que nada encaixou, passes errados, pouca criatividade no meio, e uma defesa que, logo no começo, vacilou de forma infantil. 1 minuto de jogo e o time já estava correndo atrás do placar. Isso simplesmente não pode acontecer com quem quer ser campeão. No vestiário, o clima esquentou. Rolou cobrança, conversa dura, porque ali dentro todo mundo entendeu que a postura precisa mudar. Não dá para aceitar tomar gols tão bobos, e principalmente perder tanto rendimento contra adversários mais organizados. O Palmeiras tem elenco, tem qualidade, tem comando, mas precisa mostrar mais força mental nesses momentos decisivos. O torcedor viu um time sem reação, e é exatamente isso que o Abel e o elenco querem corrigir antes da sequência final do campeonato. Mesmo com o tropeço, o Verdão ainda lidera a competição pelos critérios de desempate. Palmeiras e Flamengo estão empatados com 68 pontos, mas o Verdão leva vantagem no número de vitórias, somando 21. Só que essa diferença é mínima, e qualquer deslize agora pode custar a liderança. Por isso, o jogo contra o Santos virou praticamente uma decisão. É vencer ou vencer na Vila Belmiro, porque é improvável imaginar o Flamengo perdendo para o Sport, um time que já está praticamente rebaixado, com apenas 2 vitórias e 17 pontos somados. A realidade é que o Sport já não oferece resistência, e o Flamengo deve fazer a parte dele. Então, o Palmeiras precisa fazer a sua. O torcedor sabe que clássico na Vila nunca é simples, ainda mais com o Santos tentando escapar da zona de rebaixamento. Eles vão entrar mordidos, com sangue nos olhos, e o Verdão vai precisar mostrar personalidade, porque além da pressão da tabela, o Abel vai ter que lidar com uma lista enorme de desfalques. É quase um quebra-cabeça para montar o time. São 8 baixas confirmadas e uma possibilidade de 9º desfalque. Jogadores importantes convocados pelas seleções, suspensões, e o elenco ficando cada vez mais enxuto numa reta decisiva. Abel já está quebrando a cabeça para achar soluções. O Palmeiras pode ir a campo com até 3 zagueiros, ou talvez manter o esquema tradicional com 4 defensores. Tudo vai depender da condição dos jogadores e das escolhas de última hora. Nomes como Gomes, Souza, Flaco e Andrés estão fora. Além deles, Piquer, Facundo Torres e Emiliano Martins também foram convocados para defender a seleção uruguaia. É desfalque que não acaba mais. E ainda tem o caso do Alan, que pode ser julgado e acabar ficando fora também, o que complicaria ainda mais o planejamento. Mesmo com tantos problemas, o foco segue sendo buscar os 3 pontos. A provável escalação ainda é incerta, mas dá para imaginar algo próximo de Carlos Miguel no gol, Kelvin e Jefté nas laterais, Fux e Murilo formando a zaga, Aníbal e Veiga cuidando do meio junto com Maurício e Felipe Anderson, e lá na frente Bruno Rodrigues e Alan, se ele puder jogar. É um time misto, com alguns garotos ganhando espaço, e a chance de mostrar que o grupo é forte o bastante para segurar a onda. Dentro do elenco, o discurso é de reação. Depois do jogo, o próprio Gustavo Gomes desabafou dizendo que um time que quer ser campeão não pode tomar gols daquele jeito. E ele tem toda a razão. O líder não pode ser surpreendido com 1 minuto de jogo, nem levar gol de lateral. Falhas como essas custam caro. O ambiente ficou quente, teve cobrança pesada e aquele papo sério de vestiário,
mas é isso que diferencia um time competitivo de um time comum. O Palmeiras quer o título, e quem quer ser campeão precisa sentir, precisa se incomodar, precisa reagir. Abel Ferreira sabe que não tem margem para erro. A vantagem sumiu, o Flamengo encostou, e agora cada detalhe vai contar. A comissão técnica tenta manter o grupo focado, porque o calendário é curto, e o Verdão precisa pontuar contra adversários que estão na parte de baixo da tabela. Santos e Vitória são os próximos desafios, e ambos brigam para escapar do rebaixamento. Em tese, são jogos acessíveis, mas a pressão é grande, e o torcedor espera ver uma resposta imediata. O momento também é de planejamento. Nos bastidores, já começa a movimentação para o próximo ano, e uma das primeiras decisões envolve Marcelo Lomba. A diretoria, junto com a comissão técnica, decidiu não renovar o contrato do goleiro. Ele deve deixar o clube no fim da temporada e voltar para o Rio de Janeiro, onde tem família. A ideia é manter o Everton e Carlos Miguel como principais opções, promovendo um goleiro da base para ser a terceira alternativa em 2026. Não é uma informação oficial ainda, mas já circula como algo praticamente certo dentro do clube. Enquanto isso, o foco imediato é total no clássico. O julgamento do Alan acontece ainda hoje, e dependendo da decisão, o Palmeiras pode perder mais um nome importante. Caso ele seja suspenso, seriam 9 desfalques confirmados. É um cenário complicado, mas também uma oportunidade para quem está esperando chance. Abel costuma dizer que o grupo precisa estar pronto para tudo, e é justamente nesses momentos de dificuldade que aparecem novos protagonistas. O torcedor quer ver o time reagindo com atitude, mostrando vontade de vencer e recuperando aquela intensidade que sempre foi marca registrada do Palmeiras. É a hora de esquecer a atuação apagada em Mirassol, aprender com os erros e transformar a indignação em motivação. O líder do campeonato não pode se abater por uma derrota, mas também não pode ignorar o que deu errado. E o que deu errado foi muita coisa: posicionamento falho, falta de compactação, pouca criatividade e lentidão nas transições. Coisas que o Abel vai precisar corrigir rápido, porque o campeonato está na reta final, e qualquer tropeço pode custar o título. O torcedor já sabe, se quiser continuar na frente, é preciso vencer o Santos fora de casa. Não dá para depender de tropeço dos outros. O destino do Palmeiras está nas próprias mãos, e o elenco sabe disso. A cobrança vem forte, a pressão aumenta, mas é justamente assim que se forma um time campeão. A semana promete ser intensa, cheia de ajustes, e com aquele clima de decisão que só o futebol sabe proporcionar. E o Verdão, mesmo com todos os problemas, entra nessa reta final ainda vivo, ainda forte, e com o sonho do título completamente aberto. E o torcedor palmeirense está vivendo aquela mistura de ansiedade e esperança, porque o campeonato chegou num ponto em que qualquer detalhe pode definir o campeão. A derrota em Mirassol serviu como alerta, e dentro da academia de futebol o clima é de concentração total. Abel Ferreira tem trabalhado firme nos bastidores, tentando reorganizar o time, ajustar o sistema defensivo e encontrar alternativas para lidar com a enxurrada de desfalques. São dias de muito estudo, conversa e treino tático, porque o Santos promete dificultar ao máximo o jogo na Vila Belmiro. E quem conhece clássico sabe, não existe favorito. Ainda mais quando um lado luta pela liderança e o outro pela sobrevivência. O torcedor sabe que o Abel é um técnico que não se acomoda. Ele fica incomodado com derrota, não aceita ver o time jogar mal, e cobra intensidade o tempo todo. Desde o apito final em Mirassol, o português já começou a planejar o duelo contra o Santos. A palavra da vez é reação. O elenco entendeu que não dá mais para vacilar. E mesmo com tantos nomes fora, a exigência segue alta. A comissão técnica quer ver os reservas entrando com fome, com vontade de provar que merecem espaço. Isso é o que o torcedor espera: atitude, entrega e espírito de decisão. Nos últimos treinos, o clima tem sido de seriedade. Os jogadores conversam bastante entre si, e o grupo parece unido para virar a página. Os líderes do elenco, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, têm puxado a responsabilidade, cobrando postura e atenção nos momentos decisivos. Ninguém quer repetir o que aconteceu em Mirassol.
A palavra vergonha foi usada por alguns dentro do vestiário, e isso mostra o quanto o grupo ficou insatisfeito. Quando um time que briga pelo título se envergonha da própria atuação, é sinal de que o comprometimento ainda está vivo. A parte tática deve passar por mudanças. Abel Ferreira vem testando novas formações, pensando em ajustar o posicionamento dos volantes e dar mais liberdade aos meias. O problema é que, sem peças importantes, o treinador precisa improvisar. É possível que o Palmeiras entre com 3 zagueiros para dar mais segurança defensiva e liberar os laterais para atacar. A ideia é compactar o time, fazer a bola correr rápido e evitar erros bobos que têm custado caro. O desafio é manter o equilíbrio mesmo com tantos jovens ganhando minutos decisivos. Carlos Miguel deve seguir no gol, e tem mostrado confiança. Apesar da derrota, o goleiro tem sido um dos destaques recentes e pode ser peça fundamental no clássico. A zaga, com Fux e Murilo, precisa se reencontrar, depois de um jogo desastroso em Mirassol. O torcedor espera ver uma defesa mais firme, com atenção redobrada nas bolas aéreas e sem aqueles apagões que têm aparecido em momentos inoportunos. No meio, o papel de Aníbal e Veiga será crucial. Eles precisam pensar o jogo, cadenciar quando for necessário, mas também acelerar a transição quando o espaço aparecer. Felipe Anderson e Maurício devem ser as válvulas de escape, buscando triangulações rápidas com os atacantes. Bruno Rodrigues deve manter a titularidade, enquanto Alan ainda aguarda o julgamento que pode definir sua presença. Caso ele fique fora, o time deve entrar com um atacante de mobilidade, talvez um garoto da base, algo que Abel vem considerando nos bastidores. O Palmeiras, historicamente, gosta desses momentos em que a base é desafiada, e o torcedor adora ver um jovem mostrando personalidade em clássico. No lado emocional, o Abel tem insistido na ideia de foco e serenidade. Ele sabe que a pressão é enorme, mas quer o grupo com cabeça fria. Não dá para entrar em campo pilhado demais e cometer erros por ansiedade. A ideia é equilibrar a vontade de reagir com a paciência para controlar o jogo. O Santos, por sua vez, vai jogar o jogo da vida, e o técnico dele já deixou claro que quer sufocar o Palmeiras nos primeiros minutos. É ali que o Verdão precisa ser inteligente, segurar o ímpeto inicial, esfriar o jogo e, na primeira chance, ser letal. Nos bastidores, a diretoria também acompanha de perto. O ambiente segue estável, mesmo após a derrota, e existe confiança no trabalho do Abel. A torcida, apesar da irritação, entende que o time tem mérito por estar brigando pelo título até aqui. São meses de um campeonato longo, disputado, com viagens, desfalques imprevistos, e ainda assim o Palmeiras se manteve no topo. Mas é claro, o torcedor quer mais. Quer ver intensidade, garra e uma atuação convincente na Vila. É o tipo de jogo que pode dar moral e reacender o espírito de campeão. E não é só o título que está em jogo. Esse momento final também serve para definir o futuro de alguns jogadores. Como já foi comentado, Marcelo Lomba deve deixar o clube ao fim da temporada. A decisão de não renovar já foi tomada internamente, e a tendência é que ele retorne ao Rio de Janeiro. Isso abre espaço para uma reformulação natural na posição, com Everton e Carlos Miguel assumindo a linha de frente e a base ganhando mais protagonismo. O planejamento para a próxima temporada já começa a tomar forma, mesmo que o foco total ainda seja o campeonato atual. O Palmeiras precisa, mais do que nunca, reencontrar a essência que o torcedor aprendeu a respeitar nos últimos anos. Aquele time que impõe respeito, que joga com coragem e não se abate com dificuldades. O elenco é experiente, acostumado a decisões, e sabe que os grandes momentos aparecem justamente quando tudo parece dar errado. É hora de provar que o grupo é forte, que tem sangue frio e que não vai deixar o título escapar por falta de concentração. As 2 próximas rodadas serão decisivas. Santos fora e Vitória em casa. 2 adversários que brigam na parte de baixo da tabela, mas que exigem atenção máxima. O Palmeiras não pode se dar ao luxo de tropeçar. O time precisa jogar com autoridade, controlar as partidas e, principalmente, voltar a ser eficiente no ataque. Nos últimos jogos, o aproveitamento ofensivo caiu, e isso preocupa. Faltou aquele toque final, a precisão nas finalizações que em outros momentos fizeram a diferença.
Abel sabe disso e deve ajustar as movimentações no terço final do campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Durante um evento esportivo realizado na Europa, Ronaldo Fenômeno surpreendeu o público ao fazer um comentário inesperado sobre o Palmeiras, gerando um verdadeiro burburinho entre jornalistas e torcedores. O ex-jogador, conhecido por suas opiniões ponderadas e por evitar polêmicas diretas com clubes brasileiros, desta vez parece ter deixado escapar algo que muita gente não esperava ouvir dele. Segundo relatos de pessoas que estavam presentes, Ronaldo foi questionado sobre o atual cenário do futebol brasileiro e, ao mencionar o Palmeiras, soltou uma frase que rapidamente se espalhou pelas redes sociais: "O Palmeiras está muito à frente em termos de estrutura e mentalidade. Muita gente ainda não entendeu o que eles estão construindo." A declaração, aparentemente neutra, foi interpretada de diferentes maneiras, e deu início a uma onda de especulações. Há quem veja no comentário um elogio sincero, um reconhecimento de um rival histórico do Corinthians, clube com o qual Ronaldo tem profunda ligação afetiva. Outros, porém, acreditam que o ex-camisa 9 quis lançar uma provocação velada, especialmente considerando o momento de instabilidade de outras grandes equipes do país. O fato é que o nome de Ronaldo e o do Palmeiras ficaram entre os mais comentados nas redes, com torcedores debatendo o real sentido das palavras do fenômeno. Testemunhas afirmam que, após o comentário, Ronaldo tentou contornar o clima de euforia, ressaltando que o futebol brasileiro vive um momento de renovação e que clubes que se estruturam fora de campo colhem resultados dentro dele. Ainda assim, a menção direta ao Palmeiras foi suficiente para incendiar o noticiário esportivo. Nos bastidores, há rumores de que Ronaldo teria se encontrado informalmente com representantes de um grupo europeu interessado em projetos de gestão no Brasil, e o Palmeiras teria sido citado como exemplo de modelo sustentável. Nenhum detalhe foi confirmado, mas o simples fato de o fenômeno associar o clube a esse tipo de conversa fez crescer o mistério. O que se sabe é que, mais uma vez, bastou uma frase para Ronaldo mexer com o imaginário do torcedor brasileiro. E, enquanto ele segue sua agenda internacional, o público se divide entre o elogio e a provocação, sem saber ao certo o que o fenômeno realmente quis dizer sobre o Verdão. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!